Olá pessoal, sou Crislane Lemos Viriato. A nossa aula de hoje vai ser sobre meristemas, na disciplina Anatomia Vegetal, mais especificamente sobre os meristemas primários. Bem, o objetivo dessa aula é construir um modelo da estrutura interna da raiz. Aqui eu trouxe uma planta, então nós vamos construir a estrutura interna dessa raiz. Aqui eu deixei em destaque para que a gente possa entender ao longo dessa aula como a gente vai construir o modelo. Então, a construção desse modelo será com o uso de material simples, material de baixo custo. Nós vamos precisar mais especificamente de quê? Bem, nós vamos precisar de folha de ofício, nós vamos precisar também de tinta guache, se você quiser usar tinta guache. Professora, eu não tenho tinta guache. Então vamos utilizar massinha de modelar. Também não tenho massinha de modelar. Então vamos utilizar lápis de cor. Então você pode utilizar também, se você não tiver um pincel, se você for utilizar tinta guache e não tiver um pincel, você pode utilizar hastes flexíveis, cotonete normal. Vamos precisar também de lápis para desenhar a estrutura e tesoura, caso você queira também cortar a estrutura. Bem, para que a gente possa entender, os meristemas, eles são tecidos, são também conhecidos como tecidos meristemáticos. Esses tecidos são tecidos embrionários que são responsáveis pelo crescimento do vegetal. E as plantas, pessoal, apresentam basicamente dois tipos de meristemas: os meristemas primários e os meristemas secundários. Aqui na nossa aula, como eu falei, a gente vai dar ênfase aos meristemas primários, que eles são desenvolvidos diretamente do embrião da planta. No caso do caule, eles dão formação à parte as gemas laterais e as gemas apicais. E no caso da raiz, através de regiões subapicais, que fica em contato com a coifa, que é uma estrutura responsável por proteger a planta contra atritos e também contra a ação de micro-organismos. Então, nós vamos ver aqui como é o funcionamento da estrutura interna. É importante destacar também que esses tecidos meristemáticos primários, como eu falei, são responsáveis pelo crescimento do vegetal, só que esse crescimento é um crescimento em extensão. Como seria então, professora, esse crescimento em extensão? Bem, aqui na nossa planta, dá para perceber que aqui a gente tem o caule, é justamente no caule esse crescimento em extensão, responsável pela altura da planta. E no caso da raiz, o crescimento se relaciona com a profundidade da raiz. Esse é o crescimento em extensão, o crescimento longitudinal. Em se tratando dos tecidos meristemáticos, para a gente construir o nosso modelo, é importante destacar aqui, como eu fiz, a raiz. Então, essa é a parte que a gente destacou. Mais especificamente assim, essa é a raiz. Então, fazendo um corte aqui nessa raiz, certo? Fazendo um corte nessa raiz, a gente consegue, não a olho nu, entender que existem três tipos de estruturas, três tipos de tecidos meristemáticos. Bem, eu trouxe aqui a ilustração para a gente ver quais são esses tecidos. Faz o corte na raiz, como eu fiz lá no quadro, corte na raiz. E aqui, desse corte, nós podemos perceber que tem três tipos de meristemas: o dermatogênio, o pleriblema e o pleroma. Então, são esses tecidos, essa estrutura que a gente vai fazer aqui com o uso do nosso material. Para isso, eu já fiz a minha estrutura, e a partir da minha vocês vão fazer a de vocês, que eu fiz primeiro, desenhei a estrutura, certo? Essa é a estrutura. Depois de desenhar, eu escolhi utilizar tinta guache. Olha, eu usei a tinta guache nas cores de preferência diferentes, para que a gente possa destacar cada uma das três estruturas. Eu usei vermelho e o amarelo e não usei nada no branco. Então, essa é a minha estrutura. Pois bem, pessoal, eu vou colocar aqui, para que a gente possa trazer para cá, Essa é a estrutura que eu fiz. Professora, eu não consigo fazer tão bonitinho, nem tão redondo como a senhora, não. Minha mão não é tão boa para fazer isso. Não, tudo bem.
eu trouxe para ajudar vocês, assim como eu utilizei, ó, material de casa. Que é isso mesmo, gente, olha. Tampinhas de potes, a maior, a intermediária e a menor, certo? Eu não tenho isso não, professora. Não, tudo bem. Você pode utilizar um compasso. Se você não quiser utilizar o compasso, você pode fazer também ela de uma forma que não fique tão redonda dessa maneira, certo? Então, através daqui, ó, dessa nossa estrutura, nós temos essa. Deu essa, ok? E aqui nós destacamos três, ó. Temos essa e temos essa. Alguém lembra o nome quando eu expliquei na aula que tem três estruturas? Bem, nós temos o dermatogênio. Nós temos o dermatogênio, certo? Dermatogênio se remete muito à nossa pele, dermo, né? Então, dermatogênio é a estrutura externa, certo? Aqui, nessa estrutura intermediária, nós temos o pleriblema, certo? E, por fim, na estrutura interna, nós temos o pleroma. Lembrando, pessoal, que essas três estruturas, elas vão sofrer diferenciação e vão se transformar em células adultas desse vegetal. Que no caso a gente vai ver nas aulas seguintes. O dermatogênio vai dar origem à epiderme, que é responsável por revestir a raiz, enquanto que o pleroma, gente, vai dar origem a uma estrutura chamada de córtex. Essa estrutura ela está muito relacionada à reserva nutritiva. E o pleroma vai dar origem ao cilindro central, que são estruturas responsáveis pelo transporte de nutrientes, que a gente vai conseguir entender nas aulas seguintes. É importante que quando todos nós formos construir a nossa estrutura a partir desse material simples, eu posso também utilizar nessas partes que a gente vai colorir ou destacar, posso utilizar também areia colorida, né, fazendo uso de cola. Posso utilizar também grãos de arroz, grãos de feijão, posso estudar papel picado. Então, todo tipo de estrutura que você puder diferenciar será bem-vinda. O importante é a gente ter em mente que a partir desses modelos, utilizando material de baixo custo, material simples, nós consigamos entender o que é o funcionamento de uma estrutura interna da raiz e qual a importância dos meristemas primários para as plantas, que é justamente está relacionada ao crescimento do vegetal. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.